Vamos lá, boa noite. Agradecer a presença de cada um. A Flávia, a Miriam, o Levi, Silmara, o Melk aí, grande amigo, a Aline, o Ademir que está aí também, a Mara, a Núbia. A Núbia, o Marcelo até tirou onda com a Núbia ontem, rindo dela que depois que a Núbia chegou, que a live começou, né? Agradecer muito a presença, que a Núbia sempre acompanha o trabalho do Marcelo e da Cris, do Clube de Vendas. Agradecer também a presença da Cris, que me atendeu gentilmente. A Cris, o primeiro contato que eu tive com ela foi num evento de marketing digital ano passado. E ela estava lá com o Marcelo e desde então a gente passou a ter contato. Eu entrei para o Clube de Vendas e lá eu conheci a Cris e vi o quanto que a Cristiane tem um conhecimento absurdo na área do digital. É uma profunda estudiosa na área e, além de estudiosa, porque estudioso tem muitos, né? Mas poucos colocam em prática. E a Cris é um exemplo, por isso que eu fiz questão que ela participasse aqui com a gente, porque a Cris, ela bota a mão na massa de uma maneira muito prática e receita pronta. Pelo menos foi o que eu aprendi muito com a Cris, que não existe receita, mas existe ali a prática, você tem que agir para dar certo. E fico muito orgulhoso de receber aqui e poder ter ela aqui entre a gente para compartilhar muito conhecimento dela. Então, vocês podem ter certeza que eu nem sei o que a Cris vai falar aqui hoje, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para cada um de vocês. O Marcelo ontem falou que ela deve falar mais ou menos umas 3 horas e meia. Mas eu tenho certeza que tudo que ela falar aqui hoje, se vocês aplicarem, os resultados são imediatos. Porque eu me sinto privilegiado de poder conviver com ela e escutar e colocar em prática. Eu até fiz um comentário agora no Clube de Vendas, baseado num comentário que ela fez lá atrás, e ela completou o comentário no conhecimento dela, que é um conhecimento absurdo nessa área, principalmente no WhatsApp. Então, Cris, a sala é sua, fica à vontade. Espero que todo mundo aproveite ao máximo do jeito que eu também aproveito ao máximo o seu conteúdo. Gratidão, Júnior. Gratidão a todos vocês que estão aqui, né? Investindo o tempo de vocês. A gente sabe que hoje tempo anda valendo mais que dinheiro, né? E ter vocês aqui para compartilhar um pouquinho de experiência é muito legal, assim. A nossa missão é essa, né? Então, é impactar as pessoas e ajudar as pessoas a impulsionarem os seus negócios aí a partir das nossas experiências. Então, é uma alegria muito grande estar aqui e eu vou falar sobre pontos de contato, porque eu acho que é uma coisa... Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá dando? A Miriam tá falando que não. Eu acho que, como o Júnior comentou, eu já estou no mercado digital desde 2013. Eu comecei com o curso iJumper do Conrado Adolfo e eu quase surtei. Sério. Eu cheguei num nível de ansiedade tão grande quando eu entrei nesse mercado que eu fui parar no hospital e num cardiologista, e porque eu estava tendo taquicardias, eu estava tendo problema de pressão, eu comecei a assistir aquelas aulas do Conrado e eu comecei a ficar muito doida com aquilo. Primeiro, porque eu não sabia direito o que eu ia fazer. Segundo, que era um volume muito grande de coisas para executar. E eu trabalhava na época com CLT e eu comecei a ficar numa ansiedade muito gigante para começar a ter os resultados que eles anunciavam ali o tempo inteiro, né? E aí, na mesma época que o Conrado bombou, o Érico estava na crista da onda. Então, eles ficavam o tempo inteiro falando de 6 em 7, que é fazer 6 dígitos em 7 dias, 7 em 7. E aí, a galera ficava o tempo inteiro falando disso. A gente, hoje, né? Tipo, 6 anos depois, eu olho para trás e penso, cara, eu tenho certeza que a maioria daquelas pessoas que ficavam falando de 6 em 7 nunca fez um 6 em 7 na vida, velho. Mas a galera, era moda, sabe? E aí, você sabe quando você entra meio, sei lá, pinto seguindo pato? E aí você quase morre afogado? Fui eu. E aí eu fui para esse cardiologista, cara.
E ele virou para mim e falou: menina, na época eu era uma moleca mesmo, menina, se você não parar de se estressar, você vai ter um piripaque nova. Então dá um jeito de ir fazer umas meditações e se acalmar e segurar sua onda, porque senão você não vai dar conta, não. E aí, cara, quando ele me falou isso, foi um punch, né? Eu tomei um murro na cara. Eu falei, caraca, meu, eu com sei lá quantos anos eu tinha, 6 anos atrás, 27, 28 anos, correndo o risco de ter um troço por causa de ansiedade, por causa de volume, né? E aí eu fui repensar toda a minha forma de fazer as coisas pela internet. E isso mudou toda a minha trajetória. Quando eu fiz isso, eu quebrei muita cara ao longo desse processo, tá? Eu posso dizer que hoje eu tô com os meus negócios num caminho que vai me levar para o rumo que eu quero alcançar, que são 6 em 7, que são 7 em 7. Mas olha o percurso, né? Olha o tempo. Ao longo desse tempo, eu fiz todos os cursos de todo mundo que vocês pensarem. Então, tipo, durante um período, depois que eu dei uma acalmada, eu comecei a colocar as coisas para acontecerem, e aí eu sempre tinha ainda aquela sensação de que estava faltando alguma coisa, E aí aparecia a melhor banda de todos os tempos da última semana, agora é, sei lá, Google. Aí vai lá, compra o curso de Google. Não, agora é o WhatsApp. Não, o WhatsApp é agora e é mesmo. Mas agora é Facebook Ads, e aí vai lá. E agora é YouTube. Aí eu falo, cara, não é possível, bicho. Tem alguma coisa muito esquisita nesse processo. E aí, qual que era a coisa muito esquisita, né? Foi justamente o que o Júnior comentou. Que esse foi o meu momento de virada, esse foi o meu day one, né? Que nem o pessoal da Endeavor costuma fazer palestras com as pessoas perguntando qual foi o seu primeiro dia, qual foi o dia que você entendeu o que você estava fazendo. E, cara, o dia que eu entendi o que eu estava fazendo foi no dia que eu percebi que as minhas coisas só iam dar certo quando eu começasse a fazer do meu jeito. Porque é o meu negócio. Então, cara, todas as estratégias funcionam. Tem as que funcionam melhor ou menos melhor para você por causa do seu perfil. Então, a gente comenta muito isso dentro do Clube de Vendas, né? O Clube de Vendas é o projeto do qual eu sou mentora junto com o Marcelo Ocha, que esteve aqui com vocês. Eu assisti a live dele, eu vi ele me zoando lá, falando que vocês iam ter que me aturar hoje. Então, no Clube de Vendas, a gente compartilha essas estratégias e essas vivências desse tempo inteiro, e a gente fala muito sobre isso. Cara, todas as estratégias vão funcionar, mas você está preparado para a estratégia? Então, eu acho que o meu day one foi quando eu percebi isso. Eu falei, cara, só vai funcionar no dia que eu pegar tudo que eu tô vendo, tudo que eu aprendi e fizer do meu jeito. E aplicar do jeito que eu gosto de fazer, do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu não fique com vergonha de colocar no ar, do jeito que eu me sinta tranquila de lidar com as pessoas. Então, eu lembro que teve uma vez, o livro tá até aqui, ele tá piscando para mim, que alguém virou para mim e falou, não, o seu problema é que você tem que melhorar a copy. Beleza, eu sou publicitária, fiz carreira como redatora publicitária, trabalhei mais de 5 anos só com isso numa empresa grande do Brasil, e o meu problema era copy. Eu falei, bom, de repente né? Eu comecei a comprar tudo de copy. Estudei tanta coisa de copy, e a maioria delas eram padrões, né? Padrões mesmo. Essa tem um roteiro, normalmente de profissionais americanos, e aí você pega aquilo para poder colocar no seu negócio no contexto brasileiro. E, cara, eu fiz para testar, porque isso foi uma coisa que eu fui aprendendo também. Então, eu vou testar isso aqui, nem que seja para dar errado, para depois, se as pessoas perguntarem, você já fez isso? Você já fez isso? Você já fez isso? Não, eu já fiz e não deu certo para mim por causa disso. E aí eu fiz a copy, gente, segui no roteiro do cara. No roteiro do cara, do exemplo, é um grande player do mercado americano. No exemplo que ele fez, ele estava vendendo um produto de emagrecimento e ele tocava na dor da pessoa. E quando ele tocava na dor da pessoa, ele falava, você vai querer continuar parecendo um elefante por quanto tempo?
Quando eu li ele fazendo isso, sabe quando o corpo da gente esquenta todo, assim, cara, isso tá contra os meus valores? Aí é claro que eu não chamei ninguém de nada na minha copa, mas eu fiz seguindo o roteiro. E eu coloquei na mão de uma galera que estava me ajudando a validar um produto. A gente investiu mais de R$1.500 em tráfego de WhatsApp, de Facebook Ads e não fez nenhuma venda. Seguindo exatamente o que todo mundo me mandou fazer. Eles falaram, não, isso aí não tem escala do jeito que você está fazendo, não. Vai fazer do jeito que manda o figurino, né? Então eu fiz. Eu deixei eles testarem todos os anúncios. Eu peguei R$1.500, coloquei lá, deixei eles testarem os anúncios do jeito que eles queriam. Fiz o roteiro com VSL, tá lá no meu site até hoje. Do jeito que eles falaram que tinha que fazer, tudo bonitinho. Eles fizeram tudo do jeito que eles acharam que tinha que ser. E não vendeu nenhum. E eu já tinha vendido esse produto várias vezes do meu jeito. Muito, né? Não fiz escalas milionárias, mas eu vendi vários. Fazendo do jeito que eu sentia que tinha que ser. E aí, vai caindo essa ficha de, cara, tem o meu jeito de fazer. Tem o meu jeito de me comunicar com o meu público. Tem o meu jeito de me conectar com as pessoas, que foi sobre o que o Marcelo falou ontem, né? E o Júnior teve na Imersão na Roça com a gente conversou muito sobre isso também, né? E, cara, é o meu jeito que dá certo. Por quê? Porque sou eu com as pessoas que se identificam comigo. Então, eu acho que o primeiro compartilhamento que eu quero fazer com vocês é isso. As fórmulas funcionam. Elas vão funcionar para você quando você entender a estratégia por trás daquilo ali e entender como é que você adapta aquilo à maneira como você gosta de fazer. Então, o pessoal comenta muito sobre modelar, né? Ah, não, eu vou modelar aqui uma coisa que deu muito certo, que está dando certo, e depois eu vou colocando o meu toque. Beleza. Quando você tem grana, é muito fácil você fazer isso, porque você pode errar, né? Então, por exemplo, para você modelar uma fórmula de lançamento, você precisa ter uma balinha na agulha. Não é todo mundo que consegue fazer um investimento aí de R$50 mil para poder gerar lead, um volume de lead, para poder conseguir fazer o volume de vendas que eles fazem. Então, é por isso, inclusive, que eles têm as etapas de lançamento, né? Então, você tem lançamento semente, você tem lançamento interno, você tem lançamento semente, você tem lançamento externo, e aí você vai... A ideia é você ganha um dinheiro aqui e investe no outro para evoluir. Por quê? Porque a base é o investimento em tráfego, né? Agora, será que tem como combinar isso com alguma outra estratégia que demande de você menos investimento para que você tenha o mesmo efeito de impacto de vendas com a grana que você tem? Né? Então, foi nisso que eu comecei a pensar. A partir do momento que eu falei, cara, não adianta eu querer aplicar a fórmula de lançamento, e eu comprei a fórmula de lançamento com o Jeff Walker, lá nos Estados Unidos, não foi nem aqui. Você tentou isso uma vez, né? Eu fui comprar do cara lá. E aí, eu falei, cara, não adianta eu querer aplicar a fórmula de lançamento agora, porque eu não vou ter 10, 20, 30, 40, 50 mil reais para colocar de tráfego agora, para trazer esse volume de pessoas. O meu negócio não suporta, inclusive, esse tipo de volume, porque o meu negócio, ele é um negócio que demanda entrega de serviço. Então, nesse momento que eu entendi que a fórmula funciona, ela é genial por causa da maneira como ela entrega, como ela faz a entrega de conteúdo, mas eu não necessariamente precisaria utilizá-la exatamente seguindo passo a passo. Eu poderia modelar aquilo de uma maneira muito mais simples, aí a coisa começa a fazer um sentido muito maior, né? Outro dia eu tava vendo, eu faço parte da comunidade Sobral de Tráfego, que é do Pedro Sobral e do Mário Vergara. E eu tava assistindo uma live do Mário Vergara e ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim, duas coisas, na verdade, né? Ele fez a seguinte pergunta: se eu ensinar tudo que eu sei de graça, o que é que eu vou vender? Você já pensou nisso no seu negócio? Se você ensinar tudo que você sabe de graça, você pega o seu conteúdo e dá para as pessoas, assim. O que você vai vender? E aí a gente entra na questão do ponto de contato, né? O que o Mário Vergara faz?
ele gera uma quantidade absurda de conteúdo para audiência que não o conhece, para audiência que já o conhece. Então, ele trabalha duas coisas aqui ao mesmo tempo. Então, ele está sempre trazendo gente nova e ele está sempre aquecendo mais e mais as pessoas que já o conhecem. Quando ele faz isso, ele cria uma conexão com as pessoas e gera um valor para as pessoas que é absurdo. E quando você vê ele falando, ele fala, olha, tudo que eu ensino no meu curso, eu já entreguei de graça. Só que qual que é o pulo do gato? Ele não entrega de forma ordenada e ele não vende o produto dele como se o conteúdo que ele já entregou de graça fosse o que ele tem de mais valioso. Então, o que ele faz? Ele vai soltando conteúdo, que as pessoas normalmente não conseguem por si só juntar para criar um método. Então, elas têm acesso aos conteúdos, mas elas não têm acesso ao método. O que ele vende, então? Ele vende o método. Então, quando a gente trabalha nesse negócio de vender conhecimento, o que você vende quando você entrega tudo o que você sabe de graça? Você vende o método, você vende a organização daquela coisa. Aí, quer dizer, cara, quando você cria conteúdo, quando você trabalha com base em conteúdo, você trabalha com base em criação de pontos de contato com as pessoas, né? Toda vez que você solta um conteúdo, você cria um ponto de contato. E aí, você consegue construir com aquela pessoa uma relação que é a relação do tempo dela para poder se tornar sua cliente. Então, eventualmente, você solta conteúdo, eventualmente você chama essa pessoa para alguma coisa. Para alguma coisa aonde, Cristiane? Aonde se quiser, tá? Hoje, a gente está chamando para o WhatsApp porque é o que está convertendo maravilhosamente lindo. Mas, cara, você tem sistema de e-mail, você chama a pessoa para o seu e-mail. Você também tem o WhatsApp, você também chama as pessoas para o seu WhatsApp. Você tem Instagram, você também chama as pessoas para o Instagram. Você tem Facebook, você chama para o Facebook. Você vai chamando essa galera. Onde o povo estiver, você se conecta com eles. E aí, com isso, você vai criando um volume de audiência, você vai criando uma quantidade de pessoas que estão de alguma forma conectadas com você que é absurda. E aí, quando você lança alguma coisa, a tendência é de, como você trabalhou no médio e longo prazo, criando pontos de contatos com as pessoas, gerando valor para essas pessoas em diversas frentes, quando você lança alguma coisa, quando você chama essas pessoas para alguma ação de compra, elas vêm. Por quê? Porque elas confiam em você. Né? Então, quando você começa a pensar nisso, isso te abre assim, um horizonte gigantesco para o tamanho que o seu negócio tiver, ok? Então, se você não tem nenhum produto, você não tem nada. Você tem uma ideia na sua cabeça e você não sabe direito nem para onde você está indo. O que você faz? Né? Como é que você começa a criar esses pontos de contato com as pessoas? Cara, você escolhe um meio. Eu quero começar pelo Facebook. Não, eu quero começar pelo Instagram. Eu quero começar pelo YouTube. Eu quero começar pelo LinkedIn. Eu quero começar pelo WhatsApp. E aí você simplesmente vai lá e começa. Começa fazendo o quê? Compartilhando conhecimento com as pessoas. O que você sabe, né? Ah, não, eu sou engenheiro e eu quero criar um negócio na área de engenharia. Eu quero ensinar, é o que meu noivo vai fazer, por exemplo. Ele é engenheiro, ele é muito bom em química e física, e ele sabe que todo engenheiro, a maioria dos engenheiros tem muita dificuldade com cálculo. E ele domina aquilo ali como se fosse, sei lá, qualquer coisa, né? Para ele aquilo ali é muito simples. Então ele vai criar um projeto para ensinar as pessoas cálculo de uma maneira mais simples. Só que ele ainda não tem um produto. Então, ele não pode começar? Não, ele pode começar criando pontos de contato com as pessoas. Ele pode abrir um grupo no WhatsApp, chamar engenheiros e começar simplesmente conversar com essas pessoas sobre cálculo. Ele pode criar um canal no YouTube e fazer exatamente a mesma coisa. Você liga a câmera. Cara, eu tenho uma webcam aqui da Logitech que eu paguei acho que R$300 nela. Então, o investimento que você vai fazer é de R$300 na webcam. E aí, você começa a fazer os pontos de contato. E aí, cara, quando você vê, você não tinha ninguém, né? Aí você vai lá e manda sua mãe te seguir.
Você fala, pô, mãe, outro dia eu fiz isso com a minha mãe. Falei, pô, mãe, eu fiz o projeto lá, nem você tá no projeto, pode entrar lá no meu projeto. Você vai ter uma pessoa, duas pessoas, de repente você tem 10, você tem 20, você tem 30. E se essas pessoas tiverem essa conexão com você, de perceber o que você faz de maneira valiosa, quando você chamar elas para comprar, elas vão comprar. Então, para a gente começar, a gente só precisa começar mesmo, tá? Você escolhe como e faz. Ah, Cristiane, mas e se as pessoas me xingarem? Meu, vão te xingar mesmo, vão falar que é ruim, vai ter gente... O que mais tem é gente babaca aí nessas internets. A gente vai aprendendo a lidar com isso, ok? Tem um livrinho muito legal que chama Os 4 Compromissos. Se você tem medo da reação que as pessoas vão ter, de ser agredido, compra esse livrinho. Ele deve custar uns R$18, R$24 no máximo. Ele é fininho, você vai ler ele numa sentada, mas ele é mudador de vida, porque o que ele te ensina pra gente é justamente isso. É a maravilhosa habilidade de não se importar. E aí, quando você começa a não se importar, você faz pra quem gosta de você. Você não faz pra quem não gosta. Quem não gosta, meu, te xinga, você não tá nem aí, é a vida que segue, né? É muito interessante isso que você está falando, Cris. Só um minutinho, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que você citou a imersão na roça. E a imersão, eu estou vendo aqui, o Rogério acabou de entrar também. O Rogério estava lá na imersão com a gente. E o grande problema ali de muitas pessoas que estavam ali é aquele ato de agir, de dar o primeiro passo. E eu também tive esse problema meu lá atrás, eu também tinha dificuldade de agir, eu ficava pensando nisso aí, nesse julgamento, esse pré-julgamento, né? Mas depois que você liga literalmente o foda-se, você fala assim, pra que eu vou ficar importando com uma pessoa que está falando de mim, ou o que eles estão pensando? O seu WhatsApp começa a pingar, pô, você ficou doido? Fiquei doido, não tem problema. Mas outro dia eu escutei uma história do Wendel Carvalho, que quando ele começou, todo mundo do meio dele chamava ele de doido. Esse cara ficou louco, esse cara ficou não sei o quê, olha o que ele está fazendo. Hoje, o Wendel fez um treinamento aqui em BH há umas 2 semanas, lotou a Expo Minas. Então, a Expo Minas é um local, para quem conhece aqui, é um lugar para caber milhares de pessoas. E por onde que ele vai, pô, não estou questionando o que ele faz, eu estou falando o que ele se tornou, mesmo as pessoas falando, você é doido. Quer dizer, ele não se importou e fez do jeito dele, que você falou muito bem aí. Talvez ele aplicou uma técnica, pegou ali um pouquinho de cada técnica e se tornou a pessoa, o grande profissional que ele é hoje, que ele arrasta multidões e por onde que ele passa, todo mundo adora o treinamento dele e ele se tornou referência no país hoje. Quando eu e o Marcelo começamos a trabalhar, quando a gente era um grupo maior, assim, mas quando a gente começou a trabalhar com o WhatsApp no início do ano passado, trabalhar muito, tá? Porque o Marcelo já trabalha focado em vendas por meio de aplicativos de conversa há muitos anos, né? Mas o ano passado a gente descobriu uma ferramenta e aí o Marcelo ficou doido aquela ferramenta, e ele começou a fazer o lançamento aquilo lá era extraordinário, a gente fazia e vendia demais porque ninguém estava fazendo. Gente, as pessoas xingaram muito a gente. A gente foi xingado por um dos maiores gurus do marketing digital de um monte de coisa, sabe? É um bando de idiota, é um bando de... Eu nem lembro qual foi a palavra que ele usou, mas eles xingaram mesmo, assim. A galera ficou com muita raiva do que a gente estava fazendo, sabe? Teve uma vez que eu arrumei uma treta com a Camila Porto por causa disso, assim, ela xingou, nossa, sabe? A galera expulsou o Marcelo dos grupos deles, começou a bloquear e que não sei o quê, sabe? A gente foi martelado muito, mais ele, né? Quando eu falo a gente, é porque vai reverberando, né? A gente sente também que você está fazendo parte daquela equipe e por que você está fazendo uma coisa diferente do status quo, a galera se acha no direito de te dar porrada, sabe? Para todo lado. Ninguém veio perguntar o que era que estava rolando. As pessoas simplesmente se assustaram e vieram dando muita pancada. Cara, o Marcelo, ele parecia João Bobo, sabe aquele brinquedo de menino que você bate e ele volta, você bate e ele volta, você bate e ele volta. Era uma loucura. Aí passou um ano, gente. A gente vai palestrar no Afiliados Brasil.
Um ano, cara. A gente tava tomando porrada ontem. Essa galera tá toda ouvindo a gente agora. Por quê? Porque a gente continuou fazendo do nosso jeito. A gente acreditava, a gente acredita naquilo, né? Então, cara, hoje, quem estava dando porrada tá lançando produto de WhatsApp. Só que essa galera não comeu a grama que a gente comeu no WhatsApp. Eles não testaram o que a gente testou no WhatsApp. A maioria deles comprou a ferramenta que eles criticaram para ver como é que elas funcionam e usaram na maciota. Eles não entraram nos grupos, mas os funcionários entraram. Cara, tem alguma coisa de errado nisso? Por mim, não, tá tudo bem. Assim, é lógico que você fica com o pé atrás, né? Que você vai falar, cara, eu acho que a Patrícia tá compartilhando uma tela aí com a gente. A gente fica com o pé atrás, mas a gente vai entendendo como é que o mercado funciona e por que que não faz sentido a gente sair do rumo da gente para poder ficar muito atrás do que algumas pessoas pregam. Sabe por quê? Porque o seu negócio é o seu negócio. Ele vai dar certo no seu momento, do jeito que faz sentido para você fazer, quando você estiver preparado. Então, o universo é uma parada muito louca. Não sei se vocês acreditam nisso. Antes eu não acreditava, mas eu comecei a fazer a coisa da terapia e das meditações e cuidar de mim, das minhas emoções, da minha mente para não pirar, né? Porque eu estava começando a querer pirar, para poder entrar nos eixos, assim. E uma coisa que eu descobri nesse processo é que enquanto você não está preparado, a coisa não vai, não. Então, você precisa estar preparado, emocionalmente mesmo. Você precisa ter estrutura. E aí, quanto mais a gente testa, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente vai para campo, mais rápido a gente se prepara. Porque aí, a primeira vez que uma pessoa te der um xingo, você vai sentir muito, talvez você vai sentar, vai chorar, vai pensar em desistir. Aí depois vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Aí se você lê os 4 compromissos, se bobear no terceiro, você já não tá nem muito aí, não, sabe? Talvez o primeiro vai doer, mas você nem vai chorar depois de assistir o livro, de ler o livrinho. Então, cara, faz parte do jogo, faz parte do processo, faz parte de você roubar talvez um pedaço do holofote do outro. Faz parte de você crescer, né? Então, cara, a gente vive numa sociedade de disputa. Então, quanto maior você for, mais pancada você vai tomar. Eu tenho uma mentora que é a Paula Quintão. A Paula Quintão, eu falei para ela, Paula, putz, a gente vai palestrar na Afiliados Brasil, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ela deu os parabéns e tudo, e passou o link do documentário com a palestra da Brené Brown na Netflix. E aí, o que a palestra da Brené Brown fala? Justamente sobre isso, sobre as porradas que você vai tomar da vida. E aí ela falou, cara, olha a dimensão que você tá tomando e se prepara para o que vem, porque vai vir muita coisa boa, mas provavelmente vai vir muita coisa ruim. Porque olha a visibilidade. Cara, é um evento para 4.000 pessoas. Certamente não vão ser 4.000 pessoas assistindo a nossa palestra. Mas a visibilidade que você ganha te abre para uma questão de vulnerabilidade que é muito maior, né? Então, quer dizer, se hoje 1.000 pessoas conhecem a gente, de repente sejam 1.400 depois do Afiliados Brasil. E aí, o que vem de volta? Você tem que estar preparado. Então, foi isso. A minha mentora fez isso para mim. Olha, vai lá, assiste e se prepara, porque vai vir coisas muito massa, parabéns, mas também vai vir o ônus, né? Da coisa. Então, você se prepara para o ônus. E, cara, às vezes o ônus é uma demora para as coisas acontecerem e a gente não tem paciência para fazer o negócio acontecer, né? E aí, tem muita gente nesse mercado que fala, né, que a gente não pode comparar o palco do outro com o nosso bastidor, que é o que a gente fala. Isso é uma coisa que faz muito sentido, porque ninguém conta o bastidor, né? A gente só conta o palco. É difícil você ter alguém que vira e fala, cara, eu fiz um lançamento e não vendi nada. Entendeu? E vocês acham que isso não já aconteceu com a gente? A gente até que conta lá no clube de vendas, né? A gente fala mesmo, fala, nós fizemos, foi um fiasco. E a gente precisa consertar isso, precisa consertar isso, precisa consertar aquilo. Então, cara, é você fazendo o seu, no seu tempo, criando os pontos de contato com as pessoas que fazem sentido para vocês, testando, sim, as estratégias que vocês vão conhecer pelo caminho e
adaptando as coisas ao jeitão de vocês fazerem, sabe? Então, assim, tá todo mundo falando que o WhatsApp é a nova crista da onda, mas eu não gosto de trabalhar com WhatsApp, porque eu não gosto de conversar com as pessoas. Cara, tudo bem, você gosta de trabalhar aonde? Eu gosto de trabalhar por e-mail. Tudo bem, você pode fazer por e-mail. Você vai precisar de um volume maior, você vai precisar de de uma dinâmica maior, diferente, mas vai funcionar? Vai funcionar. Então, você vai fazendo até funcionar. Não, eu gosto mais de vídeo no YouTube. Cara, então começa a fazer vídeo no YouTube. E aí, em algum momento, as coisas vão acontecer para você, com o seu público, do seu jeito, no seu tempo. É muito interessante isso que você está falando, Cris, porque antes de buscar a excelência, né, a gente tem que buscar ser constante. E essa constância que trouxe vocês, trouxe essa referência para o Marcelo, trouxe esse crescimento também do clube de vendas, trouxe conhecimento também para colocar em prática as estratégias que dão certo pelo WhatsApp, para conhecer cada tipo de público, de e-mail. Então, praticar isso é fundamental. Mas dar o primeiro passo e manter essa constância não é para qualquer um mesmo, não. Porque tem gente que começa a desistir ali na primeira porrada que toma. Eu também lá, quando eu comecei, já tomei porrada ao extremo também. Eu falei assim, cara, eu tenho meu propósito aqui e não vai ser isso que vai me parar. Então, o que a Cris está falando vai muito pode ser encaixado aqui para muita gente eu tô com medo do que os outros vão falar de mim. Cara, não se importa com isso, acredita que vai dar resultado, não acontece da noite para o dia, mas você tem que agir. Então, essa sacada aí da Cris é muito importante, é uma das discussões que acontece com muita frequência lá na Imersão na Roça, que o Marcelo promove. Agora ele vai até promover outra em novembro agora, né? Mas esses passos. Existe o método? Crie o seu método, valida ele e joga ele no mercado de uma maneira muito gradativa. Aplique o seu conteúdo, divulgue o seu conteúdo, o seu conhecimento e coloque ali. Uma vez a Cris me perguntou ali, quando ela me chamou para participar lá no clube, você consegue fazer uma live aqui de case sua, como que você teve resultado? Eu pensei comigo, eu falei assim, não, mas o que eu fiz foi o quê? Eu dei o primeiro passo e continuei. Eu fiz do meu jeito. Eu usei alguma automação, todo mundo usa, muita gente usa automação por resposta. Eu falei assim, era uma live assim, eu falei, eu não fiz nada demais. Eu só acreditei que eu ia conseguir o resultado, coloquei em prática o meu conhecimento e do meu jeito deu o resultado. Então, eu lembro direitinho lá no dia que eu fui lá participar do case lá do Clube de Vendas, que a Cris me convidou, e eu pensava assim comigo, eu estava no meu quarto, eu falei assim, gente, mas eu não peguei nenhum segredo, eu apliquei, é lógico que existe o caminho ali que eu apliquei, eu contei o caminho. Então, isso que a Cris conta, quando você começa a ter resultado, você vê que está praticamente na sua frente, e você é só esticar o braço e pegar. Que vocês entendam que dê o primeiro passo e seja constante. O Ademir está perguntando o que é Afiliados Brasil, Cris. Se você quiser explicar para ele direitinho, que para mim é um dos maiores eventos do marketing digital, mas eu vou deixar você falar aí direitinho. Sim, o Afiliados Brasil é o maior evento para profissionais de marketing digital da América Latina. Ele acontece uma vez por ano em São Paulo, tem duração de 3 dias. Esse ano ele vai ser no dia 30, 31 em primeiro, né? Agora, 30, 31 de maio, 1º de junho. E é um evento que vem crescendo a cada ano. Esse vai ser o ano em que ele vai ser maior. Vai ter 4.000 pessoas. E é o evento que reúne as pessoas que trabalham como afiliadas no Brasil. O que é um afiliado? Ele é um representante comercial, né? O afiliado existe no mercado digital, na internet brasileira, algumas plataformas, a Hotmart, a Eduz e a Monetize, que são as mais famosas, em que pessoas que têm cursos colocam seus produtos lá. E aí, você pode ser representante comercial desses produtos. Você pode pegar esse produto e vender esse produto para outras pessoas, para uma audiência que você criou, e você recebe uma comissão por essas vendas. Então, a esse trabalho de pegar o produto e vender, a gente dá um nome de afiliado, né? Então, o Afiliados Brasil, ele é um evento em que são apresentadas diversas técnicas
para que afiliados consigam dar consistência para o negócio deles e dar escala também para os negócios deles, né? Porque nesse processo que a gente está trabalhando, existem pelo menos 3 etapas, né? Aqui eu estou batendo muito com vocês, com o Júnior, mais o Júnior, na tecla da primeira etapa, talvez, que é o primeiro passo, cara, é se colocar em campo. Então, independentemente de em que momento você esteja hoje, de repente você tem uma loja física e você quer dar o primeiro passo colocando a sua loja física no digital, né? Então, eu tenho já uma loja consolidada, eu já vendo bem, tá ótimo, eu quero colocar isso na internet. Então, esse é o seu primeiro passo. Ou eu não entendo nada de mercado digital, estou querendo trabalhar com alguma coisa na internet, estou aqui para ver quais são as possibilidades. Então, beleza, esse também é um primeiro passo que você está dando, né? Depois que você dá esse primeiro passo, você já descobriu o que você quer fazer na internet, você dá um segundo passo que é a consistência, né? Então, você precisa se tornar consistente naquilo que você está fazendo. Então, você escolheu uma coisa para fazer, você vai fazendo e vai crescendo e vai melhorando e vai se impulsionando até você ganhar o volume que você quer. Vai chegar no momento que você vai dar um terceiro passo, que é o passo da escala, né? Então, você já tem grana para investir, você já entende o seu negócio, você já sabe do seu público, agora você pode colocar o pé no acelerador para você poder ganhar volume. E aí você alcança o nível que essa galera alcança no mercado digital, de faturar 100, 200, 300, 400, 500 mil reais por mês trabalhando pela internet, ok? A gente foi num evento agora no hangar da Monetize e teve um infoprodutor lá, na verdade ele é um produtor de produtos físicos, que ganhou um prêmio por ter faturado mais de 30 milhões no ano passado. Então, tipo, olha o nível que essa galera tá jogando. Só que você vai começar nos 30 milhões? Talvez você nem precise, você nem almeje chegar nos 30 milhões. Mas ele, quando começou, não tinha nada. Ele começou com 0. Ele começou com uma ideia na cabeça e foi fazendo até chegar no nível dos 30 milhões. Então, o que a gente está comentando aqui é isso, cara. Se não começar, não vai chegar em lugar nenhum nunca. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas precisa começar. E aí, como é que você começa? Você começa escolhendo uma coisa sobre a qual você quer falar e você começa trazendo pessoas para conversarem com você. Por meio de qual mídia social ou por qual mídia digital? Pela que você quiser, ok? Se você quiser aprender a fazer isso via WhatsApp, você pode chamar a mim ou o Marcelo Ocha, que a gente tem um caminho. O Júnior Sana está lá com a gente no Clube de Vendas. Mas se você quiser começar de outra forma, você pode também, desde que seja uma coisa que combine com o seu jeitão de fazer as coisas. Por que a gente está trabalhando muito com o WhatsApp? Porque é muito barato para você começar. É 0 praticamente para você começar, sabe? Se você já tem uma audiência mínima, sei lá, eu tenho uma loja e eu tenho pessoas no meu Instagram, eu tenho 200 pessoas no meu Instagram. Se você for lá e publicar um post no seu Instagram falando, gente, tô criando aqui um grupo no WhatsApp para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto X, que é o seu assunto, e nesse grupo eu vou falar disso, disso e disso. Se você quiser, clica aqui no link da bio. A galera vai entrar. E aí pode ser que entre uma pessoa, pode ser que entre 2, pode ser que entre 5. Deixa eu só completar isso aí que você está falando, Cris. Muito pertinente isso que você está falando. Porque quando eu fiz a minha primeira venda, eu tinha menos de 500 seguidores no Instagram. Eu comecei pelo Instagram, fiz isso aí que você falou. Isso aí que você falou que eu fiz lá atrás. Peraí, falhou um pouco aí, né? Isso aí, às vezes as pessoas ficam assim, pô, mas eu tenho 150 seguidores, eu não tenho nem 500 seguidores. Cara, eu fiz justamente isso que você acabou de narrar aqui agora. Eu puxei para um grupo, eu tinha lá o meu Instagram, clique aqui, comecei a identificar que as pessoas tinham algumas dores e ofereci um produto lá atrás para a pessoa comprar. Mas eu criei justamente esse padrão de não... Eu pensava assim comigo, pô, será que eu vou conseguir fazer? Eu falei assim, eu só vou saber se... Mas eu não entrei com o objetivo de venda inicialmente.
Falei assim, deixa eu ver se isso funciona. E aí eu fiz isso, puxei para um grupo, relacionei lá dentro de um grupo e apresentei um produto baratinho na época e fiz venda. Eu falei assim, opa, peraí, se eu sei fazer isso, eu posso melhorar. E desde então eu venho melhorando, às vezes quebra a cara, às vezes dá certo, às vezes não atinge a meta, às vezes extrapola a meta, mas faz parte do jogo. Se a gente ficar esperando, será que vai dar certo? Peraí. Uma coisa que eu quero completar também, muito interessante, essa questão de conteúdo, porque quem é do marketing vê muito aquela consciência do consumidor, né? Em que nível que ele está, aí você tem que desenvolver ali o conteúdo de topo de funil. Quando eu entrei lá atrás sobre marketing, topo de funil, meio de funil, para quem aprofundar nessa área, e eu ficava pensando assim, nossa, como é que eu vou fazer um conteúdo hoje de topo de funil? Como é que eu vou fazer amanhã de meio de funil? Quer saber de uma coisa? Esquece isso. Você quer pular no negócio? Faz com o seu conteúdo. Pô, pintou aqui um tema que eu vou falar sobre cortina. Meu produto é relacionado à cortina. Beleza, então fala o que você tem que falar e gera valor. Esquece essa de, se vocês jogarem aí topo de funil, meio de funil, fundo de funil, vocês vão ver muito isso. No marketing existe muito. E às vezes eles modelam tanta coisa e dá esse piripaque que a Cris quase teve lá atrás. Nossa senhora, o que eu vou fazer? Não, peraí. Senta e faz do seu jeito que dá certo. O Melk falou que falhou aí, mas agora a ideia foi essa aí, viu, Melk? Mas a ideia quando você estiver lá na frente com uma equipe trabalhando, aí você vai discutir o conteúdo de topo, meio, fundo de funil, ok. Mas gere o seu conteúdo, inspire as pessoas a agirem e provoque nela realmente o que o seu conteúdo vai trazer de bom para ela e para o negócio dela. E, senão a gente cai nessa armadilha aí que eu não sabia que tinha sido tão séria, viu, Cris? Porque eu já sofri com crise de ansiedade, agora a sua aí foi pior que a minha. Rapaz, eu quase fico doida mesmo. E aí, cara, a gente entra num ponto que é bem legal, assim. Eu acho que aqui dá para colocar uma estratégia para vocês que é muito bacana. Cristiane, eu não tenho nada para vender, eu não faço puta ideia nem de como é que eu começo e, cara, o que eu faço, né? No evento da imersão da roça que o Júnior foi, a gente fez uma estratégia que é muito simples de você executar e que funciona muito bem. E ela segue, inclusive, eu sou da turma da combinatividade, tá? Então, como eu estudo um monte de coisa e eu investi um monte de dinheiro num monte de coisa, eu vou pegando as coisas que eu vou aprendendo no meio do caminho e vou adaptando e implementando. Então, isso, por exemplo, é uma implementação, né? Primeiro detalhe importante, assim, que o Júnior falou, cara, eu tinha 100 pessoas, 500 pessoas. Será que eu vou conseguir? Vai conseguir. Porque não é a quantidade de pessoas que faz o volume de vendas. Primeiro, quando a gente está começando, você precisa fazer uma venda para você descobrir que você consegue fazer aquilo ali. Então, o seu objetivo primeiro é fazer, depois é fazer uma venda, né? É montar uma estrutura e depois é fazer uma venda. Cara, se você entrar para fazer uma venda, se bobear, você faz um monte com o mesmo esforço, assim. O negócio é você não entrar bitolado com essa história de dinheiro, de querer vender, que não sei o que lá. Então, o que você vai fazer, né? Você vai pegar e você vai pensar em uma coisa que você sabe ensinar para alguém. Então, você vai pensar, cara, eu sei fazer pudim. Então, você vai pensar que você pode criar uma aula ensinando as pessoas a fazerem pudim, né? Mas você vai gravar essa aula, você vai criar esse produto antes de vender? Não. Isso é uma coisa que a gente tira do Érico Rocha, porque quem ensina isso é ele, mais o Jeff Walker. Primeiro você vende, depois você faz. Se você não vender, você não perdeu o seu tempo, entendeu? Então, essa é uma lógica interessante. Para algumas coisas eu não gosto de fazer isso não, mas como me travava muito essa neurose de ter que ter pronto para poder entregar, eu acabei perdendo muito tempo. Então agora eu estou fazendo. Eu faço as coisas, não, vou entregar isso aqui com aula ao vivo, não sei nem como, uma hora a gente descobre como. Então, pensa numa coisa que você sabe ensinar para as pessoas. Então, eu sei ensinar isso, eu sou bom nisso aqui, eu posso ensinar as pessoas isso aqui.
E você vai vender isso que você sabe ensinar numa aula ao vivo, que você pode entregar aqui numa ferramenta que nem essa aqui, que é o Zoom que a gente está usando. E você vai vender isso por R$49. E aí o que você vai fazer? Você vai criar um grupo para chamar as pessoas, ou então não, você vai chamar as pessoas uma a uma no privado, que é mais fácil até de você vender do que no grupo. Por quê? Porque quando você monta um grupo, você precisa fazer todo um processo até você chegar no momento de abrir o carrinho para descobrir se aquilo vai vender ou não. Quando você conversa com um a um no privado, você já vai, a cada pessoa, você já vai aprimorando o seu processo de venda. Depois que você entender como é que você vende, de repente você pode montar o grupo. Então, o que você vai fazer é isso. Você vai pensar numa coisa que você saiba ensinar para as pessoas em uma aula de 1 hora. Pode ser 1h30, 2 horas. Não é nada longo, não. Não é um curso inteiro, não. É uma coisa simples que você sabe ensinar para as pessoas. Você vai vender isso para as pessoas por R$49. E aí, como é que você chama as pessoas para o seu WhatsApp? Você vai entrar num grupo de Facebook em que o seu público esteja. Você vai lá na área de membros, onde tem a lista dos membros desse grupo. Você vai chamar as pessoas no Messenger. Você vai conversar com elas lá no Messenger, ok? Você não precisa nem trazer as pessoas para o seu WhatsApp se você não quiser num primeiro momento. Você conversa com elas lá dentro do Messenger. E aí você vai chamando as pessoas. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você está no grupo de crochê e tal. Você já sabe muito crochê? Aí a pessoa vai te responder. E aí ali você vai conversando com ela até você chegar no ponto de fazer sua venda, entendeu? Então esse é um caminho que você pode seguir para já amanhã já colocar alguma coisa em prática. Eu sei fazer, eu sou professora de redação. Então eu sei ensinar as pessoas a tirarem nota alta em redação. E eu sei que a maior dificuldade que as pessoas têm na hora de fazer redação é de entender o que o tema está pedindo. Então, eu vou criar um workshop que vai ensinar as pessoas a interpretarem tema. Então, eu vou entrar num grupo do Enem, vou chamar lá os participantes, vou falar, oi, fulano, tudo bem? Você vai fazer o Enem no fim do ano, né? Como é que tá a sua redação? Aí eu vou deixar a pessoa me falar, mas você já está estudando? Eu vou deixar a pessoa falar, como é que tá a sua interpretação do tema? Você consegue entender? A pessoa pode falar, não sei, vamos fazer um exercício aqui? Eu vou colocar um tema, você me fala o que você diria. Ela vai errar, eu tenho certeza. 99% das pessoas vão errar. Então, eu não vou fazer quaisquer perguntas, né? Eu vou fazer a pergunta que vai me provar o que eu estou precisando que ela me prove. Falar, não, olha, se você quiser aprender essa habilidade, eu vou fazer uma aula no dia tal, vai custar R$49 e você vai sair de lá sabendo fazer isso. Você topa? Top sim, então toma aqui o link, pode fazer a compra. Esse link é da onde? Do PagSeguro, do Mercado Pago. Se você tiver boleto, você pode passar boleto para as pessoas. Lugares em que você possa criar um link imediatamente e que a taxa dele seja baixa, para você não ficar pagando taxa alta aí para poder vender um produto de R$49. Então, você pode aplicar isso amanhã, se quiser. Entendeu? E aí, a gente está lá no grupo com o Júnior Sana. Faz e pede ajuda lá, ó. A gente está lá. Então, já se coloca em ação. É muito interessante isso, Cris, porque eu lembro na roça, quando foi lançado esse desafio, na hora que você acabou de lançar esse desafio, eu saí igual um touro no negócio. Eu falei assim, não, eu tenho que vender, não tem conversa. E cada um agiu de uma forma. A grande maioria, a gente tinha ali quase 20 pessoas, a grande maioria não fez, não posso falar que todo mundo vendeu, né? Mas cada um agiu de uma forma. Teve uns que venderam mais, alguns venderam mais, outros venderam menos, mas eu fiquei muito feliz com aquelas pessoas que fizeram uma venda. No caso ali do Everton, que até foi comigo, o Everton estava entrando nesse mercado e eu falei com ele no final, e aí, Everton, quantas vendas você fez? Ele falou assim, cara, fiz uma venda. Eu falei assim, cara, eu tô feliz demais, parece que esse dinheiro entrou no meu bolso. Porque ele praticamente destravou, depois dali ele fez mais 3 vendas e hoje ele está montando o projeto dele baseado na ação que ele fez lá na roça e para ele levar a vida dele, para ele ganhar a vida dele com o projeto que ele iniciou lá na roça. Então foi uma venda de R$49, foi uma ação dele ter colocado o rosto dele e falar assim, eu sei fazer isso e eu vou te ensinar. E aí ele fez uma venda lá e hoje ele tá,
você começa a imaginar a dimensão que o negócio criou, porque às vezes a gente se compara muito, pô, eu vou me... O camarada aí que você falou fatura 30 milhões, o Marcelo fatura 1 milhão. Pô, você tem que se comparar ao que você era ontem, não com o outro. Eu não vou me comparar com a Cris, não, porque a Cris, ela já está no mercado há muito tempo, deixa ela voar. Agora, eu estou me comparando, eu tenho certeza que hoje, depois da live do Marcelo ontem e com a live de ontem, eu evoluí muito. Então, eu tenho a minha comparação. É muito interessante porque, às vezes, as pessoas ficam criando assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou ter estrutura X, eu não vou ter equipe. Cara, entra no Canvas, faz ali gratuito, faz o seu conteúdo e entra no campo. Pô, como que vai ser? Peraí, deixa eu pegar um conceito de copy, que eu tenho que usar copy, eu tenho que escrever de forma persuasiva para o meu futuro cliente entender o meu produto. Ok, isso é um passo. Eu tenho que ter o designer legal. Eu tenho que ter. Agora, o que mais? O que a Cris acabou de falar aqui, gente, sinceramente, amanhã dá para... O dinheiro tá caindo na sua conta. Porque essa estratégia que eu paguei, ó, você vê, eu paguei R$ 997 para estar lá na roça. Ela acabou de dar essa dica, essa foi a principal dica que teve lá na roça. Tá? E assim, lógico que foi depois de uma série de atividades, as pessoas trabalharam muita coisa antes, só que essa dica finalizou com a roça com isso, com esse desafio. Então, a gente está tendo isso aqui de forma gratuita e você pode falar assim, pô, deixa eu entrar no Facebook. E foi isso que o Everton fez. O Everton entrou no Facebook, conheceu muita gente e vendeu para algumas pessoas. E está negociando com outras, porque nem todo mundo está no ponto de compra. E ele abriu, fez uma live e vendeu. Então, é muito importante vocês impregnarem esse conceito, porque senão a gente vai ficar só acumulando aqui forma de lançamento, 8Ps, não sei o quê, pô, tudo funciona. Mas isso aqui que a Cristiane acabou de falar, funciona de uma maneira que você faz dentro do seu quarto, na sala de sua casa, só basta querer agir em cima do seu propósito. Exatamente. Isso daqui funciona sem você ter que fazer nada além de ter vontade de fazer a parada acontecer. Porque o celular você já tem com a internet, o tempo nem precisa ser muito, a ideia na cabeça também, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem. E é só pegar e fazer. E aí vocês vão ter o retorno de venda, vai depender do volume de pessoas com quem vocês vão conversar. Então, quando vocês começarem a fazer esse processo, vocês vão começar a perceber com quantas pessoas vocês precisam falar para fazer uma venda. E aí, outro dia eu estava vendo um Instagram do cara do meu negócio.com, é Flávio Augusto? Flávio Augusto. Meusucesso.com. Isso, do meusucesso.com. E ele estava falando isso, né? Ele estava numa entrevista na Jovem Pan e aí ele falou, bom, cara, ele pegou um fone de ouvido e falou, cara, se eu for para a rua com esse fone de ouvido aqui, vocês acham que eu consigo vendê-lo? Aí uns falaram não, outros falaram sim, consegue. Ele falou, cara, com certeza eu consigo. Pode ser que eu precise falar com 1.000 pessoas para conseguir vender esse fone de ouvido por R$100. Quantas pessoas estão dispostas a falar com 1.000 pessoas? Então, hoje a gente estava conversando sobre isso lá dentro do Clube de Vendas. Porque eu estou chegando num ponto aqui do meu negócio, que eu estou estruturando, de um dos meus, né, da oficina de redação, que eu estou montando uma estrutura para, enfim, ganhar escala. Quando você começa a falar de escala, você está lá no 3º nível, né? Você já passou por uma... E aí, o que você precisa? Você precisa de uma estrutura que te permita escalar, né? E o que eu já estou pensando hoje não é eu quero falar com uma pessoa e fazer uma venda e eu vou ficar frustrada se isso não acontecer. Não, eu já estou com pensamento de escala. Hoje a gente estava fazendo conta do faturamento do Érico Rocha lá no Clube de Vendas. E o Érico Rocha, ele colocou, eu tenho até aqui, bicho, porque eu anotei. Ele teve 111 mil contatos no e-mail dele para fazer 170. A Cris caiu aí, ó. Daqui a pouquinho ela volta. Mas esse
Vamos ver aqui. Ela deve ter apertado alguma coisa ali. Mas esse comentário da Cris é muito importante porque falar com a quantidade de pessoas vai te levar para uma métrica que o Marcelo e a Cris também falam muito, que é pessoa, processo e produto. Pô, você tem que entender que você vai ter que falar com a pessoa. Pô, eu fiz uma venda aqui. Como que ela seguiu esse método? Ah, foi. Eu falei eu respondi essas questões, eu quebrei essa objeção, eu apresentei o meu produto lá na frente, eu apresentei o meu benefício. A Cris voltou aí. Voltou aí, Cris. Então, lá na frente eu fiz a oferta. Então, mensurar essas etapas vai ser o que a Cris vai falar aí agora. Ela entrou aí agora 2 vezes. Vamos lá, Cris. Peraí que tá... Peraí. Aí. Voltou. Voltou, Cris. Caiu aí, né? Minha internet caiu aqui. Não, sem problema, acontece. Então, assim, a gente estava cuidando da vida e do faturamento do Érico Rocha, né? Então, o Érico Rocha vende um produto de 5 mil reais. A Cris está com problema na internet. Travou aí, Cris. Vamos lá. Vamos ver se ela vai voltar aí. Tá travado aí para vocês também? Só me dá um... Aí, voltou. Agora voltou, Cris. Vamos lá. Pronto, vamos ver se vai, hein? Bom, enfim. Ele teve uma taxa de conversão de 0,16%. Gente, ele falou com 111 mil contatos. Ele investiu para comprar 111 mil e-mails. E ele fez 178 vendas por e-mail. Cara, olha o tamanho disso, né? A taxa de conversão dele é de 0,16%. 0,16%. Só que ele faturou quase 900 mil reais. Entende? Sabe? Quando você pensa, putz, 111 mil? Nossa, só 0,16? Meu, é 890 mil reais, cara. Entende? Então, não interessa. Não interessa com quantas pessoas você precisa falar. Interessa quais são as metas que você quer bater e qual é o caminho que você vai percorrer. Hoje, eu, no meu negócio, tenho condições de fazer investimento para ter 111 mil pessoas e eu tenho um produto de 5 mil reais para vender? Não. Hoje, eu tenho nenhum real para investir, tenho um celular e eu posso construir um produto de 49 reais. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou vender o produto de 49 reais até conseguir pensar num produto que eu possa vender por 97 reais. Aí eu vou fazer o de 97, depois eu vou vender ele até eu conseguir pensar num produto de 197 reais. Aí depois eu vou pensar em um de 997 reais. E aí eu vou chegar num nível de poder lançar um de 5 mil reais, uma mentoria, uma consultoria de 5 mil reais. O Marcelo ontem comentou com vocês sobre um projeto que a gente está negociando de quase 400 mil reais. Né? Então, olha o nível que a gente já está conseguindo chegar. Então, só que a gente começou com o quê? Eu comecei com 0. Eu comecei surtando, tomando um esporro do cardiologista porque eu estava endoidando. Então, qual é o meu grande objetivo aqui? É mostrar para vocês que vocês não precisam endoidar para conseguir o resultado. Vocês podem começar passito a passito, devagar, no tempo de vocês, fazendo as coisas acontecerem de uma maneira mais tranquila, sem se preocuparem com estruturas gigantescas, porque o que vai fazer o negócio de vocês acontecer vai ser colocar a mão na massa, executar o que vocês têm que executar, vai ser ter consistência, é não parar, vai ser evoluir de acordo com o que vocês conseguem evoluir e vai ser faturar altíssimo quando vocês chegarem no ponto de faturar altíssimo. Talvez faturar altíssimo para você seja ganhar 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Talvez seja 100, 200, 300, talvez seja 1 milhão. Isso aí é o palco e o bastidor de cada um. É você se comparar com o seu eu de ontem, como o Júnior falou, e sempre seguindo em frente, sem parar,
sem desistir. Como o Marcelo disse, sem pausa e sem pressa. E aí você vai chegar onde você está querendo. Muito bom, Cris. Bacana demais. Acho que a essência do negócio é essa. O Mel, que está até comentando aí agora, que acompanhou 2 lançamentos meus e viu que, do ponto de vista do lead, realmente foi muito simples. E provou que o que dá resultado é o simples sendo feito e não a perfeição na gaveta. Com certeza, você pode ter certeza que eu não tenho pretensão agora de colocar muita coisa complexa em lançamentos, em produtos que eu vou ofertar futuramente. A minha pegada é simples e é o meu jeito. Tem gente que automatiza o negócio? Ok, tem gente que automatiza e vende. Mas a minha forma de agir é essa maneira simples e que dá, que dá resultado e que eu posso afirmar com toda certeza que dá resultado não só para mim, mas para outras pessoas também. Tá? A Aline falou que estágio funil realmente é uma chatice, que atrasa muitas vendas. A Aline Cerqueira é da Eficaz Comunicação, trabalha com marketing digital. Quando eu falei que estágio funil, ela lembrou, porque às vezes a gente fica muito preso nessa perfeição e não consegue dar o primeiro passo. Eu quero abrir aqui para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Cris, pode ficar à vontade, seja pelo chat, você pode abrir o microfone, fazer uma pergunta para ela ou para mim. Nós estamos aqui para gerar conhecimento aqui para vocês. Falar igual o Marcelo falou, cada um falou ontem, cada um de uma... Fazem fila aí, viu, gente? Calma aí, não tumultua muito, não. Mas pode fazer a pergunta. A Cris é especialista em venda por WhatsApp, ela tem o produto dela, oficina de redação, e muito ali do site da Cris. O site é oficinaderedação.com.br mesmo, Cris? .com, oficinaderedação.com. Eu já entrei no site dela, já vasculhei ali o que dá certo para mim, o que não dá certo. Essa estratégia aqui dela, para mim, dá. Deixa eu pegar e aplicar lá na frente. Isso aqui não dá certo, isso aqui é dela. Então, deixa ela levar. Aí eu vou ali, pego. Tem um site, gente, que vocês podem entrar depois. É muito... a Aline está falando aí que está fazendo, pré-lançando inteligência criativa. Legal demais, Aline. Eu estou torcendo para que dê certo. Tem um site que eu acho muito legal, e aí tem gente que, quando eu mostro, ri. Mas o cara vende pra caramba. Depois vocês entram, eu acho que eu nunca falei isso, viu, Cris? Para você. Academia do Importador. Não sei se vocês já conhecem esse cara. Ele vende curso para ensinar as pessoas a importarem roupas, roupa, relógio, produto dos Estados Unidos. O site dele tem uma copy muito boa, tem um layout muito bom e tem a foto dele lá, que ele não é dos mais bonitos, não. Depois vocês entram aí. O site dele é clean, pelo menos na minha opinião. E ele tem lá o botão de compra e tem venda todo dia. Aí, ó, o Melk falando aí que conhece. Para mim, é um modelo. Eu acho que eu faço questão até de abrir esse site aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá até no meu favorito aqui, porque é simples. Ele vende, mas só que ele já tem um modelo. Para mim, sinceramente, isso aqui eu já apliquei muita coisa que eu vi nesse site. Deixa eu até colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Academia do Importador. Você já viu esse site, Cris? Não, na última vez que eu vi, ele não estava assim, não, viu? Olha, já deu evoluída da zona. Não, eu acho muito legal. Olha pra você ver. Eu acho esse Felipe Barcelos, assim, eu acho muito bacana. Eu tô aqui falando dele, porque eu gosto de compartilhar sem nenhum tipo de problema. E, olha aqui como que ele é leve. A estratégia que ele usa é certa ou não? Tá, mas ele deu o primeiro passo, ele não ficou preocupando o que os outros vão falar dele, ele foi lá e fez uma foto, um tratamento bacana, e foi lá e agiu. Então, aí, ó, o Melco falando que era afiliado, chegou a fazer anúncio dele, bacana, porque, sinceramente, ele não está nem aí porque os outros estão falando dele, ele tem uma estrutura legal, chegou no nível aí de um site, você falou que o site dele até melhorou, mas ele deu o passo lá atrás, o primeiro passo, e hoje ele está aí fazendo venda de forma frequente, investe em tráfego pra caramba,
Depois que eu entro no site dele, toda hora aparece para mim. Mas ele tem uma copy bacana, ele tem um vídeo feito de uma maneira muito simples e faz venda. Possivelmente, aí, ó, meu amigo Thiago Mota na sala, bacana demais. Eu comentei do Thiago Mota aqui, o Thiago é gerente de marketing da PVS. Eu comentei hoje com o Thiago, desse site, que é um site muito leve. E ele deu um passo que é um dos modelos que a gente pode aplicar muita coisa. É isso aí, Thiago. Muita coisa bacana que pode ser feita aplicado ao seu negócio. Tudo ali vai ser aplicado? Não. Pega ali alguma coisa, mostrei ali para o Thiago hoje o que pode ser feito, porque, para mim, é um dos modelos que você pode aplicar e gerar um engajamento e oferta lá na frente. Então, basta você agir. Com certeza, ele melhorou o site dele com o passar do tempo. Sim, ele tem muita consistência, porque ele está no mercado desde lá atrás, assim. Ele implementou, precisava implementar, cresceu muito rápido e manteve, né? Então, ele está sempre entre os mais vendidos do Hotmart. Então, ele tem uma consistência muito boa ali. E uma coisa que é interessante, assim, a gente não tem que ter preconceito de nada, não. A gente olha o que todo mundo está fazendo e modela as pessoas e faz isso que o Júnior falou mesmo. Cara, isso daqui é interessante para mim, eu gostei disso aqui, eu vou testar. Isso daqui já não faz muito o meu estilo, então eu vou deixar passar. Porque o mercado de marketing digital brasileiro, ele é um ovo de codorna. Eventualmente a gente vai se esbarrar com as pessoas, sabe? E aí, muitas vezes, as pessoas, elas viram sua parceira depois, você vira aluno dela, ela vira aluno seu, e aí, quando a gente fica criando rinha com os outros, a gente acaba se enrolando. Então, a gente não tem preconceito nada, não, bicho. A gente vai, olha tudo. Eu mesmo participo de um monte de grupo, participo de um monte de coisa. Agora, eu tenho comprado menos cursos online e participado mais das comunidades do pessoal, né? E foi fazendo isso que nós criamos a nossa comunidade, foi o Clube de Vendas, foi modelando algumas das quais eu já havia participado antes. E assim a gente vai fazendo o nosso negócio melhorar, adaptando as estratégias, que são várias, ao tamanho do nosso negócio, ao tamanho do nosso bolso e ao tamanho das nossas metas. E aí, assim, a gente alavanca as coisas e vai consistente. Show de bola, Cris. Bacana demais. Alguma pergunta, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode falar à vontade. Muito feliz aí de receber o Thiago. O Thiago, um grande amigo, trabalho diretamente com o Thiago aqui em Belo Horizonte. O Thiago é líder aí de um projeto nacional e cada dia dando um passo cada vez maior aí agora a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. E o Thiago Mota é o gerente de marketing que está à frente desse projeto. Muito bacana te receber aqui, viu, Thiago? Legal demais. A Miriam perguntando, obrigado, não, falando aqui, gostei muito de linguagem simples e direta, encontrei-me aí em vários momentos, visualizei ações do meu negócio e me sinto mais motivado e persistir. Bacana demais, Miriam. Segue essa dica que a Cris passou aqui hoje, porque eu paguei caro para ter essa dica dela, tá? Isso aqui faz uma diferença tremenda no seu modo de pensar, no seu modo de agir, e você vai ver que se você fizer uma, duas vendas, você vai conseguir escalar lá na frente, tá? Você pode ter certeza disso. Então é isso, gente. Caso vocês não tenham nenhuma pergunta, eu vou encerrar a segunda live da Semana Insana, lembrando que amanhã a gente tem um encontro com o Júnior Croco. Espera aí que falhou aqui a internet. Só um minutinho. Bacana. O Ademir participar do Clube de Vendas, Ademir. A Cris está no grupo, o Marcelo está no grupo, pode mandar uma mensagem direto para ele, tá? Direto para eles, tanto para a Cris quanto para o Marcelo, tá? Pode ficar à vontade, é um clube. Eu apelidei, quando eu entrei lá em janeiro, eu coloquei o nome, apelidei não, eu dei o nome, Clube de Vidas, tá? Eu dei esse nome lá atrás, em janeiro, quando eu entrei nesse clube, e esse clube me amadureceu muito
para a atividade que eu pratico hoje e eu aprendo cada dia mais num grupo de WhatsApp. É muito nesse grupo, porque as pessoas se ajudam, discutem ali estratégias sem nenhum tipo de ressentimento e medo de julgamento. Mas voltando amanhã a gente tem às 19 horas a aula com o Júnior Croco. O Júnior Croco ele vai trazer tudo sobre funil de vendas. A Cris conhece diretamente o Júnior Croco, ele é uma referência no marketing digital. Ele vai trazer um conteúdo absurdo aqui amanhã às 19 horas. Convido todos vocês e também vou convidar lá no grupo também para que para que ajustem a sua agenda amanhã às 19 horas, porque o conteúdo que o Júnior Croco está preparando vai ser surreal, assim como foi do Marcelo, assim como foi hoje da Cris, porque um vai complementando o outro. E pode ter certeza que amanhã às 19 horas vai ser também, mais uma vez, um conteúdo absurdo. E aí o Thiago falando aí, vai ser insano mesmo. E eu espero que todos vocês estejam aqui amanhã, também mais pessoas amanhã do grupo, para a gente participar da live do Júnior Croco, porque eu cancelo minha agenda toda manhã, às 6 horas eu estou aqui de frente e para escutar o Júnior Croco, assim como eu aprendi mais uma vez com a Cristiane Dutra, e agradecer ela mais uma vez, o seu tempo, toda a dedicação aqui com a gente, viu, Cris? Valeu demais. Eu que agradeço pelo convite. O Jonas comentou aqui que ele está grato, né, por perceber que os medos dele não são somente deles, que não é só ele que está passando por isso. Cara, a gente passa sim, tá? E eu faço terapia até hoje. Eu tenho uma terapeuta maravilhosa. O Júnior e o Rogério tiveram a oportunidade de conhecê-la lá, né, na roça, que ela foi fazer uma atividade com a gente. E, cara, eu cuido das minhas emoções, da minha sanidade, porque às vezes a gente... É uma batalha, assim, essa coisa de empreender é difícil, é pesado, né? E a gente precisa ter uma consistência, uma determinação muito grande. Então, a gente precisa cuidar de si. E eu, desde que comecei, não parei, porque só tem me feito bem. Então, realmente, cara, todo mundo, em todo nível que tá, tem um medinho. Mas aí a gente vai com medo mesmo. Tem que ser, porque senão a gente não sai do lugar. O medo, ele paralisa, mas ele também é um impulsionador de coragem da gente, né? Então, você vai porque você tem que ir e com medo mesmo e só não surta, tá? Se começar a ter muitos piripaque, vai procurar ajuda, porque se deixar... O corpo da gente informa pra gente quando a gente não tá bem, né? Então, o corpo começou a te informar, tu corre atrás de ajuda, vai buscar se acalmar, se centrar e continua em frente que vai dar tudo certo. Mas o melhor remédio que tem também para ficar assim é agir também, viu? O Jonas quer falar aí, Jonas? Vai lá. Ontem, na hora que eu não te falei, Júnior, mas você lembra como que tava a barba, que tava gigante, né? Lembro. Eu cheguei a tirar, porque metade do bigode caiu. Fui no médico e ele falou, você tá estressado ao extremo. E aí, ontem na hora que a gente tava conversando, eu ainda mandei os memes de, tipo assim, de que eu tava bravo, mas, putz, você não tem noção de como isso tá me tirando sono. E hoje, a Cris mostrou que, tipo assim, pô, sobe no barco aí que tá todo mundo na mesma vibe. Tá, cara, é fogo. Porque, assim, é muita gente envolvida, né? Não é só a gente, né? Então, você tem família, você tem responsabilidades, tem conta para pagar, tem os sonhos da gente mesmo, tem a questão da gente se cobrar demais. Então, a gente precisa cuidar para aprender a lidar com essas coisas todas. E, cara, quando você estiver começando a surtar, você chama a gente aí que a gente conversa. Que faz parte do processo. É isso aí, Cris. Muito obrigado aí mais uma vez. Muito agradecido de você ter participado daí. E não só dessa vez, né? Não é a primeira vez que você participa. E sempre que eu te convido, você, de uma forma muito solícita, me atende. E não tem preço no mundo que paga toda essa receptividade aí que você tem pelas minhas ações, tá? Muito obrigado mesmo. E continue assim. A gente vai se ver muito ainda no Clube de Vendas. Gratidão imensa aí, beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu, Boa gente. noite. Boa noite, viu? Valeu.